Bom dia, amada igreja. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A leitura de hoje se encontra em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12. Por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Me procurarei esforçar-me para que, depois da minha partida, também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Palavra do Senhor. Cláudio. Muito bom dia a todos. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui presente. Antes de fazer uma oração, em nome dos presbíteros, eu gostaria de agradecer, porque eles estão agradecendo a todos os irmãos que contribuíram no almoço de semana passada, tanto na questão do auxílio da preparação do alimento, que estava espetacular. Agradecer também as pessoas que ajudaram pós-almoço e também agradecer as pessoas que comeram almoço, porque se não tivesse se alimentado, o trabalho teria sido em vão. Então agradecer por toda a igreja e aqueles que estiveram mais assim empenhados na execução e também aqueles que se dispuseram a lavar as vasilhas, que eu vi que tinha muita gente se dispondo para isso. Que Deus possa continuar abençoando a nossa comunhão e que ela venha a ser sempre plena e cheia do amor de Deus. E o principal, que almoços dessa magnitude possam acontecer mais vezes. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado pela nossa comunhão uns com os outros e também com o Senhor. Pedimos que o Senhor possa estar conosco nesse momento, que a Tua palavra dita venha a encontrar morada nos nossos corações, nas nossas mentes, que venha a enraizar, que a nossa vida venha a ser sempre pautada na Tua palavra e na prática dela. É no nome santo de Jesus Cristo que nós te agradecemos e te honramos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, viu, Mateus, pela leitura. Que Deus continue te abençoando. Nos dias atuais, muito se tem falado, já de um tempo, utilizado a palavra fake. Seu uso praticamente se popularizou na expressão fake news. Não sei se os irmãos e as pessoas aqui nos visitando já perceberam isso, Ou seja, são notícias falsas, mentirosas, inverdades. Tudo é fake news.
Tudo hoje precisa ser investigado, se basear em fontes confiáveis, para que uma informação de qualquer natureza não seja fake. Com isso, então, a busca pela verdade, pela veracidade dos fatos, quase se tem tornado uma obsessão. Eu, particularmente, acho que fake não é uma palavra americana, ela é de origem mineira. Porque quando uma pessoa vai falar da outra, Beltrano, o que você acha de Ciclano? E a pessoa responde, eu acho que ele é fake dói. Não é? Tem muito a ver com o nosso linguajar mineiro. Mas o fato é que mesmo assim, né, a busca pela verdade, há pessoas afirmando que não existe uma verdade absoluta, plena, completa. Uma verdade desse nível a ser buscada. Ou seja, tudo é relativizado. Não se admite algo como absoluto ou completo. Mas esse tipo de pensamento, ele é fake. Essa é a verdade. A verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro e é ausente de toda e qualquer mentira. Verdade é uma palavra difícil de ser totalmente compreendida por algumas pessoas. Mas ela é uma palavra importante nas Escrituras. Jesus disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diferentemente do que pensava Pilatos. Pilatos, no mesmo João, no capítulo 18, versículo 38, ele faz a seguinte pergunta: que é a verdade? E Pilatos estava de frente dela. A Bíblia, ela começa e termina com a afirmação de que é possível saber e viver o que é a verdade. E o apóstolo Pedro, ele assegurou aos cristãos que iam ler a sua carta, em 2 Pedro, que eles tinham e mantinham a verdade. Como nós. Como nós. Nós temos e mantemos a verdade. Mas essas palavras de Pedro acarretam e acarretam para nós implicações muito importantes. Primeiro, a verdade, ela pode ser encontrada pelos que a procuram com diligência. Pedro escreveu a sua primeira carta para ensinar os seus ouvintes como lidar com a perseguição, que eram provações de fora. E escreveu a sua segunda carta sobre como lidar com a heresia, com os hereges, que eram tentações de dentro, mas que também têm raízes de fora da igreja. Hoje, né, os discípulos de Jesus ainda devem ser bastante vigilantes. Por quê? Para não cairmos em falsas doutrinas e heresias. Porque era esse o cuidado que Pedro estava tendo com seus ouvintes quando mandou a segunda carta. E o versículo 14 que o Mateus leu, Pedro, ele escreve essa segunda carta enfatizando a necessidade de a igreja permanecer firme na sã doutrina, sem se deixar levar por falsos ensinos, mas sempre relembrando as verdades básicas. Isso para Pedro era essencial, de extrema importância. Ele fala, né, que a verdade estava presente com eles, e nela eles estavam confirmados. Mas ele considerava justo, enquanto ele estava vivo, relembrar a verdade. Ele falou de se apegar aos fatos não negociáveis da fé, de crescer e amadurecer na fé e de rejeitar todos aqueles fatos ou ensinamentos que desejam distorcer a verdade. E isso acontecia demais e hoje acontece do mesmo jeito. E seguir esse conselho de Pedro resultaria em indivíduos que honram a Cristo
de verdade e igrejas centradas em Cristo de verdade. Pedro vai narrando o texto aqui, e a gente vê que ele e outros apóstolos, eles contaram ao mundo o que eles viram e ouviram quando estiveram com Jesus. Para dar alguns exemplos, eles o viram tocar e curar um cego. Marcos 8, 22 e 26. Estavam lá quando ele acalmou uma tempestade. Marcos 4, 39. Quando Jesus falou: acalma-te, emudece. E o mar acalmou. E também quando Cristo alimentou miraculosamente mais de 5.000 pessoas, lá em Mateus 14, 13 a 21. Porque de 5.000 era só de homens. Ele estava com Jesus no Monte da Transfiguração, quando uma voz desceu da parte de Deus e deu testemunho de que Jesus era Senhor. E Pedro deu testemunho do que aconteceu, conforme nós vimos aqui no versículo 17 e 18, eu não vou ler por causa do nosso tempo. O fato é, os grandes treinadores, qualquer esporte que seja, eles revêem constantemente os conceitos básicos daquele esporte, com as suas equipes, com os seus jogadores, e os bons atletas podem executar aqueles fundamentos de forma mais consistente, mesmo que eles já saibam disso. E assim como um atleta precisa de prática constante, nós também precisamos nos lembrar constantemente dos fundamentos da nossa fé e de como passamos a crer em Cristo, ou seja, a necessidade constante de estarmos sempre voltando ao primeiro amor. Porque essa foi uma reclamação lá em Apocalipse capítulo 2, na igreja de Éfeso. Jesus levantou algumas qualidades daquela congregação, mas ele fala o quê? Mas, contudo, porém, tenho contra ti. E eu sei que nenhum de nós aqui quer ouvir isso. E a eles faltava voltar ao primeiro amor. Se a nossa fé é real, isso vai ser evidente no nosso comportamento diário de amor a Deus. Se as pessoas forem diligentes no crescimento cristão, não recuarão nem deixarão se enganar por falsos professores ou falsos pregadores. Se a nossa fé é tão real, firmada como nós falamos que somos, nós vamos conseguir ser luz e sal, como Jesus exige que nós sejamos. Não fiquemos então entediados ou impacientes com mensagens sobre os conceitos básicos da vida cristã. Em vez disso, devemos agir como um atleta que continua a praticar e aperfeiçoar esses fundamentos para, na cabeça dele, atingir a perfeição. Alguns dos que ouviram Pedro, eles alegaram que ele contava o quê? Versículo 15. Fábulas engenhosamente inventadas. E isso trazia o caráter daquelas pessoas. Abra comigo a sua escritura em Jeremias 16, versículo 12, que esse tipo de atitude, ela é uma coisa que Deus não gosta. Jeremias 16, 12, diz o seguinte, Deus falando para o povo dele através de Jeremias: vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. O coração maligno de vocês, ruim, cruel, perverso, deixa vocês cego e surdo. Vocês não me ouvem. E era essa a qualidade dos hereges que Pedro estava combatendo. E essa é uma maneira que nós nunca, jamais, em hipótese alguma, devemos permitir que venhamos a ser.
Só que Pedro, na sabedoria do Espírito, ele negou completamente isso. A gente pode dizer que Pedro poderia parafraseadamente falar assim: escuta aqui, nós estamos falando de algo que não é o mesmo que os mitos pagãos. Nós estávamos lá. Essas coisas de fato aconteceram. Estamos falando a verdade. E a mensagem de Pedro, ela baseava-se em seu testemunho ocular dos acontecimentos sobrenaturais que marcaram a vida de Jesus. Não consistia em mitos e histórias imaginárias, que essas sim serviam de base à mensagem dos hereges que estão aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. 2 Pedro 2, 3, diz o seguinte: também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, e para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Nenhum de nós conhece a verdade sobre todas as coisas. Certamente não sabemos, talvez nem saberemos toda a verdade a respeito de Deus. Porque em Deuteronômio 29 ele fala isso. Mas mesmo assim, existem coisas que podemos definir como verdade absoluta. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Jesus de Nazaré era e é o Cristo. Isso é verdade. A verdade é que Deus deixou a sua habitação no céu e Jesus de Nazaré viveu entre os homens e os redimiu por meio da sua morte na cruz. E isso é verdade. Os homens querendo ou não, isso jamais vai mudar. A verdade, segundo ponto, ela não é só para ser crida. Ah, que legal, verdade. Mas também, acima de tudo, obedecida. Porque Jesus veio, fez a vontade do Pai, e Hebreus fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. A obediência, ela é a manifestação inevitável da verdadeira fé. O que Abraão fez quando Deus falou com ele? Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Ele foi. Ele obedeceu e foi, prontamente. Pela obediência, nós podemos, a palavra, saber o que precisamos fazer para ser salvos, saber que tipo de vida Deus quer que tenhamos para agradá-lo, ou seja, o que fazer e o que não fazer. A verdade deve ser entendida com a nossa mente, mas essa verdade, ela é mais do que teoria, ela é vivida naquilo que nós fazemos, como nós falamos e procedemos. E Paulo escreveu lá em Romanos 2, de 6 a 8, o seguinte: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade, mas obedecem a injustiça. E em outra passagem, esse mesmo apóstolo, ele acrescenta o seguinte: vós corríeis bem, estava indo tão bonitinho, tão legal, mas quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Gálatas 5, 7. A verdade não é algo a ser confessada e depois ignorada. Verdades, principalmente as de Deus, devem ser aderidas, aceitas e seguidas. Pedro esclareceu que um de seus principais propósitos a escrever era lembrar seus leitores da verdade que Deus lhes revelou. E isso serve para nós também, e também vai continuar no século 22, 23 e por aí vai. Ele pregou a verdade para eles no passado.
E agora queria reforçar em suas mentes. No versículo 13 ele fala: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essa lembrança. Enquanto eu estou vivo nesse corpo que Deus me deu, eu vou fazer vocês, lembrar vocês das verdades importantes. E no capítulo 2, no verso 3, no versículo 1, ele fala: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Eles já tinham conhecimento, eles já sabiam da verdade, mas é sempre bom relembrar. Como tem uma frase: recordar é viver. E no versículo 2 de 2 Pedro 3, ele completa assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. É fato que circula, a gente vê por aí, uma teoria de que a igreja precisa apresentar coisas novas para estimular e provocar o interesse nas pessoas pela verdade. E é verdade que há quem se assemelhe aos atenienses, os quais só viviam para ouvir e contar as novidades. É o que está lá em Atos 17, 21. Por quê? Porque novidades atraem os olhares. Ah, tem um iPhone 15, 16, eu não sei. Mas isso atrai os olhares. Mas as pessoas que possuem um apetite insaciável por mudança, provavelmente não vão se satisfazer com muito tempo com coisa alguma. O ensino e a prática do povo de Deus não tem que ser novos para ser interessante. Uma mensagem antiga não deixa de gerar interesse quando ela diz respeito diretamente às esperanças e medos humanos, quando a verdade é exposta. Todos nós possuímos pessoas em nossas vidas que compartilham da nossa convivência, e uma mensagem antiga dessas pessoas, que são nossos amigos, familiares, enfim, não deixa de gerar interesse quando ela diz respeito diretamente àquilo que eles viveram. Quando você reúne com alguém, com a sua família, na maior parte das vezes você fala do passado. E isso não te enjoa. Muito pelo contrário, você sente uma juventude entrando no seu peito e no seu pensamento enorme. Ou, você lembra daquilo? Nossa, demais, era tão bom. E por aí vai. As experiências que temos em comum, elas não são entediantes para nós. Não precisamos de algo novo para aproveitarmos o tempo juntos. E esse tipo de coisa que existe por aí me faz lembrar de um livro que eu li, chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Excelente. Porque nesse livro a gente vê a habilidade do autor em, vamos dizer assim, ir fundo nos labirintos da tentação. E isso é muito interessante. Ele nos ajuda a reconhecer a nossa enorme ingenuidade e a profunda sagacidade do inimigo. Em uma dessas cartas, vamos dizer assim, o diabo mestre, ele reconhece que o verdadeiro problema do cristão é que eles são simplesmente cristãos. O laço que os une é a vida comum que eles têm em Cristo. Então ele ordena ao seu aprendiz, o que nós desejamos, se não houver mesmo jeito nenhum, e aquela pessoa, os homens tiverem de se tornar cristãos, a nossa estratégia é mantê-los num estado de espírito que eu chamo cristianismo e mais alguma coisa. Você tem que pôr na cabeça deles que ser simplesmente cristão
Não dá. É muito chato. É enfadonho. Tem que ser isso e mais alguma coisa. Substitua a fé em si por alguma moda com colorido cristão, alguma coisa que quem é mais novo como eu vai saber, é igual o Denorex, parece remédio, mas não é. Está entendendo? Faça com que eles tenham horror à mesma coisa de sempre. Isso é fantástico. Todo domingo vem a ceia e depois a coleta. Ou todo domingo é a mesma coisa. Ah, não dá. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? A mesma coisa de sempre tende a nos deixar entediado. Poxa, mãe, frango de novo? Nossa, comer a mesma coisa de ontem? Ser simplesmente cristão para muitos não é suficiente. Tem que ter algo mais, não é possível que é só isso. Precisamos de coisas novas sempre. Modelos novos de igreja, formas inovadoras de culto. Não vou falar nenhuma em verdade aqui, porque a gente já ouviu falar, tem nas redes sociais, as igrejas de parede preta. Coisas assim, fora do espectro, vamos por assim dizer. Estratégias sofisticadas de crescimento e por aí vai. Somos movidos pelas novidades, não pela profundidade, que era isso que Pedro estava chamando a atenção. Tem que ser movido pela profundidade, riqueza de Cristo e do Evangelho. O nosso interesse está nas variedades, não na densidade, na profundeza, na coesão, naquilo que é puro. E o mal tende a nos desviar do foco. E é isso que nos afasta da profundidade e da densidade. Certo pregador, na primeira metade do século XX, ele escreveu um artigo intitulado A Velha e a Nova Cruz. E nele o autor comenta o mesmo fenômeno que a gente vê hoje. Ele escreve assim: uma nova filosofia brotou dessa nova cruz com respeito à vida cristã. E dessa nova filosofia surgiu uma nova técnica evangélica, um novo tipo de reunião e uma nova espécie de pregação. E aí ele conclui a fala dizendo assim: esse novo evangelismo, claro que ele está falando contra, emprega a mesma linguagem que o velho, mas o seu conteúdo não é o mesmo, e a sua ênfase difere do anterior. Era como se ele estivesse falando lá em Apocalipse 13, onde a segunda besta tinha aparência de cordeiro, mas falava como o dragão. Era uma emissária do mal. O diabo, na carta ao seu aprendiz, ele diz: o horror pelas mesmas coisas de sempre é uma das mais preciosas paixões que nós incluímos no coração humano. Isso funciona, que é uma beleza. Uma fonte infinita de conselhos estúpidos, idiotas, de infidelidade conjugal, inconstância nas amizades. Isso funciona para nós, que é uma beleza. A lista poderia se estender, mas o que se encontra por trás desse horror pela mesma coisa de sempre é a grande atração pelo novo, seguida de uma profunda distração pelo essencial. Cuidado com o olhinho que vê. Cuidado, mãozinha, o que pega. Ouvido, o que escuta. Cuidado com o que você anda olhando por aí, porque você pode estar deixando o essencial para trás e trocando pelo nada. Cuidado com o horror às mesmas coisas de sempre. Cuidado com o cristianismo e algo mais. Isso não acaba bem. A formação cristã, espiritual, sempre requereu basicamente obediência a Cristo no seu chamado a proclamar o Evangelho,
fazer discípulos, integrá-los numa comunidade e ensiná-los a guardar a sua palavra. Ensiná-los a se comprometer com o serviço como expressão de amor para com o próximo e com o cultivo e a prática constante das disciplinas espirituais como a oração, jejum, arrependimento, confissão, leitura e meditação constante das Escrituras. Não importa o quanto igrejas e ministérios sejam sofisticados, espetaculares, estratosfericamente incríveis. Não importa o volume de novidades e tecnologias que apareçam, que se oferece, se no final não se encontrar as mesmas coisas de sempre, significa que houve perda com o meio e o fim não foi alcançado. Existem dois aspectos que eu considero fundamentais na experiência espiritual cristã: simplicidade e permanência. Quando perguntaram para Jesus como o reino de Deus viria, ele respondeu afirmando o seu caráter discreto. Não viria com estardalhaço, gritaria, barulho, nada. Ele iria se estabelecer dentro daquelas pessoas que o confessassem e o aceitassem como Senhor, Salvador e Rei. Jesus, ele apresenta um evangelho que transforma de dentro para fora. O que o vaso contém é infinitamente maior e mais valioso que o próprio vaso. É como se você comprasse um perfume francês, pegasse o líquido, jogasse no vaso e ficasse com o vidro. O que isso tem de inteligente? Nada. Desculpe a palavra, é burrice. E muitas vezes nós nos pegamos fazendo isso, trocando o conteúdo do que tem precioso na palavra de Deus pelo vidro, pelo vaso, que não vale o conteúdo, infelizmente. O Evangelho de Cristo cresce dentro da pessoa como a pequena semente da mostarda. A simplicidade está na natureza própria do Evangelho. E a permanência que eu mencionei, ela define o caráter pessoal e relacional da fé. Então, permanecer em Cristo é permanecer ligado, conectado, como galho na videira. João 15, de 1 a 5, Jesus diz que Ele é a videira, vós os ramos. Se não permaneceres em mim, vocês não fazem nada. Nada. E é somente nessa permanência constante que nós recebemos de Cristo a sua vida, seus ensinamentos, e nós transmitimos a outros. Permanecer é mais do que conhecer, é manter-se em constante e dinâmico relacionamento com Deus. Porque as novidades, irmãos, elas não transformam o caráter, mas a permanência sim. Muitos pregadores de hoje em dia podem cair no hábito de supor que precisam fazer algo novo e impressionante para chamar a atenção dos seus ouvintes. Entretanto, as coisas novas logo se tornam velhas. Eu não entendo muito bem, mas eu sei que até pouco tempo atrás tinha um iPhone 11, que era um celular estratosfericamente espetacular. Hoje, já está no 16, eu acho. Daqui a 2 anos, deve estar no 30. E por aí vai. E um é melhor que o outro, então aquilo que você tem importante vai ficar para trás? Nós vamos ficar dando ouvido, desculpa, como Paulo fala em 1 Timóteo 4, 1 e 2, a ensinamento de demônio, a pessoas que têm a mente cauterizada e que falam em verdades da parte de Deus, que tem aparência de cordeiro e fala como dragão? Não. Vamos nos manter no cristianismo puro e simples das Escrituras. Não vamos nos deixar levar pelo horror às mesmas coisas de sempre e nem ao cristianismo e mais alguma coisa. Só mais um pouquinho de paciência.
Entretanto, coisas novas logo se tornam velhas, ao passo que a história que vivemos juntos, não. Essa história revela quem somos. A doutrina e a vida cristã está fundamentada na verdade. Lembre-se, qualquer ensinamento que não se enquadre, que não se enquadre nas Escrituras, deve ser sumariamente, totalmente, completamente rejeitado. Porque isso vai fazer um bem danado para nossas almas. Mesmo que ele faça chover milagres todos os dias, se vai contra a Escritura, deve ser rechaçado. Cuidado com os pequenos desvios da verdade. Os animais que mais matam os homens são os mosquitos e não os elefantes. O crescimento na verdade é essencial. Concluindo, ele começa com a fé e culmina no amor pelos outros. Para continuar crescendo, nós precisamos, como Pedro ensinou na sua segunda carta, conhecer a Deus, continuar seguindo e relembrar o que Ele nos ensinou todos os dias. Devemos continuar diligentes em fiel obediência e desenvolvimento na vida cristã. Oremos mais, nos arrependamos mais, confessemos mais a Cristo como nosso Senhor e Salvador, leiamos mais, estudemos mais, para que isso nos robusteça a fé, a alma, e que a nossa raiz se aprofunde cada vez mais. Os cristãos precisam de discernimento para resistir a falsos pregadores e professores. Deus pode nos resgatar das suas mentiras se permanecermos fiéis à sua palavra, que é a Bíblia, e rejeitarmos aqueles que distorcem a verdade. A Bíblia é o elo entre os seres humanos de todos os tempos e séculos e a verdade que Deus revelou. É possível conhecer a verdade por meio dela. Quem deseja, encontra. Olha o tanto de exemplo aqui. Eu me incluo nisso. A verdade deve ser obedecida. É verdade que no fim desse mundo haverá um acerto de contas. Jesus voltará para julgar, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 7 a 10. Não vou ler, mas estourou o tempo, mas o versículo 8, que eu quero chamar a atenção, que Jesus, quando voltar, ele vai vir em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou te contar uma coisa, isso não é fake news, não é. Muito pelo contrário, é uma verdade incontestável, quer o homem aceite ou não. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e que possamos permanecer constantemente na verdade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Amado Pai, Santíssimo Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua misericórdia, por Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar, pela tua palavra que nós temos dada por ti, que nos ajuda a conhecer as tuas verdades e a nos ensinar a viver as tuas verdades. Ajude-nos, ó Pai, a nunca deixarmos sermos levados pelo horror às mesmas coisas de sempre, a nunca nos deixarmos sermos levados pela necessidade de cristianismo e algo mais, que as nossas vidas sejam somente, como Pedro disse, pautadas na verdade do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça na tua palavra, nos ajude a orar mais,
a jejuarmos mais, a nos arrepender mais, a buscarmos mais a Tua face, a louvarmos mais ao Senhor, a lermos e meditarmos cada vez mais na Tua palavra. Que o Senhor nos leve para os nossos lares, em segurança, em proteção, que o Senhor possa estar conosco durante toda essa semana, que possamos sentir a Tua mão e a Tua paz conosco. Torno a reiterar que o Senhor esteja com todas essas pessoas que estão enfermas. Sabemos que não há impossível para Deus. Nada te é impossível, ó Pai. Então, reforçamos o pedido que o Senhor esteja com o pai do Mateus, com o sobrinho do Marcos e com tantas outras pessoas que precisam da Tua presença, precisam dos Teus cuidados. Que o Senhor nos console, nos conforte e nos ajude na caminhada cristã rumo aos céus. É no nome de Jesus que nós te bendizemos e te glorificamos, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.